Olá, grandes físicos! Sejam bem-vindos ao Projeto Conquistar da SEDUC do Estado do Amazonas. Eu sou o professor Marcos Kelvin, o Lorde da Física. Sou professor aqui do Centro de Mídias do Estado do Amazonas, o CEMIAM. E tenho um pedido para você. Por favor, segue a gente nas redes sociais. Coloca aí, @conquistar.seducan. Tira uma foto e marca aí também, #conquistar22. E se quiser, pode ficar à vontade para me seguir nas minhas redes sociais. Coloca aí, @prof. Marcos Kelvin. Espero que esteja tudo bem com vocês para que nós possamos dar play no nosso episódio. Vamos lá? Episódio Física ondulatória. Vamos ao nosso simulado? Vamos agora para a nossa primeira questão. Questão 1, questão da UFAM 2021. A figura a seguir mostra o instantâneo de duas ondas transversais A e B, que se propagam em cordas idênticas, com a mesma velocidade. Então está aí a imagem das duas ondas. Nós temos uma onda A, que está simbolizada pela linha azul, e temos uma onda B, que está simbolizada pela linha vermelha pontilhada. E existem quadriculados para demonstrar algumas características dessas duas ondas, e nós já percebemos de cara que elas são diferentes. A partir dessas informações, podemos afirmar que, para a onda A, a frequência é, número 1, vírgula, o comprimento de onda é, número 2, e a amplitude é, número 3, do que para a onda B? Logo, há uma comparação de grandezas entre a onda A e a onda B. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. E aí vem aí as 5 alternativas, que mostram ao lado de cada uma delas o seguinte, 1, o dobro, 2, a metade, 3, igual, na letra A. Na letra B, metade, dobro, igual. Na letra C, o dobro, igual ou o dobro. Na letra D, a metade, o dobro ou a metade. E na letra E, o dobro, a metade e o dobro, respectivamente, tá, pessoal? Então, vocês vão comparar essas duas ondas e vão chegar à nossa questão, que é o nosso gabarito. Vamos ver? Então, o nosso gabarito é aqui, a letra E, que fala que é o dobro, a metade e o dobro. Lembra o que ele queria? Ele queria a frequência, ele queria também o comprimento de onda e ele queria também a amplitude, tá? Cada uma dessas grandezas tem a sua característica, pessoal. Vamos entender por que a letra E é o nosso gabarito? Então, olha aí, Primeiro, que a frequência é a grandeza física que está relacionada ao número de ciclos, pessoal. Número de ciclos completos que fazem em uma unidade de tempo, tá, gente? Então, é o seguinte, pessoal. A gente consegue entender frequência como o número de vezes que aquela situação se repete. Por exemplo, a frequência da tua escola. A frequência ela é feita para saber quantas vezes você vai à aula, não é verdade? Tem outros tipos de frequência, por exemplo, no automóvel aparece lá RPM, é rotações por minuto. Ou seja, quantas vezes o motor rotaciona em uma unidade de tempo, que no caso é o minuto, tá, pessoal? Deu para entender o que é frequência? Vamos continuar então na nossa tela, olha só. Já o comprimento de onda
é o tamanho de um ciclo, tá? Se nós tivermos uma onda, vou até desenhar aqui uma ondinha aqui para vocês. A distância entre um ponto desse daqui, que nós chamamos de crista, e a outra crista, isso é considerado o comprimento de onda, pessoal. Isso é o tamanho de uma onda, tá? Então, o comprimento de onda, ele está inversamente relacionado com a frequência, porque a frequência é o número de ciclos. E se eu tiver muitos ciclos, as frentes de onda ou os picos vão estar mais próximos um do outro. Então, quanto mais ciclos, maior a frequência. Em contrapartida, o comprimento de onda é menor. Tá ok? Vamos para a nossa terceira grandeza? Olha só. A amplitude, por sua vez, é a altura da onda, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui aquilo que eu chamo de situação de equilíbrio. Aí, a distância entre o equilíbrio e o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, isso vai ser a nossa amplitude, tá, pessoal? Amplitude. E aí, lá na imagem, você pode buscar isso daí. Nós percebemos que a linha azul completa 2 ciclos, enquanto que a linha vermelha completa apenas um ciclo. Ou seja, a frequência do azul é maior, tá? Essa frequência aqui, ela vai ser maior, beleza? Mais ciclos por unidade de tempo. Em uma extensão de 8 quadradinhos, tá? E aí, os quadradinhos vão ser importantes. Por quê? Também vemos que o tamanho do ciclo da onda azul é de 4 quadradinhos, ó. Enquanto que o da vermelha é de 8 quadradinhos, tá? Então, se você perceber na imagem, você vai descobrir que o tamanho de um ciclo, a distância de uma crista até outra, tá? Vai ser de 4 quadradinhos para o azul e de 8 quadradinhos para o vermelho, indicando que o comprimento de onda do azul vai ser menor do que o do vermelho, porque o do vermelho tem 8, né? Enquanto o do azul tem só 4. Beleza? Então vamos lá, continuar, olha só. A gente percebe que o comprimento de onda do azul, ele é menor, tá? Então ele é menor, ele só tem aí 4 quadradinhos, ok? Enquanto o do vermelho tem 8. E por último, a altura, aqui ó, a altura daquela onda do azul é de 2 quadradinhos. Enquanto que a altura do vermelho é apenas de 1 quadradinho. Isso está relacionado com o quê? Está relacionado com o quê? Se você está pensando em amplitude, acertou. A amplitude é esse tamanho da onda, pessoal. E são exatamente essas características que vão ser pedidas de vocês em uma questão que fale sobre ondas. Comprimento de onda, frequência e amplitude, pessoal. Mas vamos ver também por que as outras estão incorretas? Vamos lá, olha só, dá uma olhada aí. Então a gente percebe que, por exemplo, a letra A diz que 1 é o dobro. Tá ok, né? Isso está correto. Ele diz que a 2 é metade, também está correto. Mas ele está dizendo aí que a letra 3 é igual, né? E isso está errado. Por quê? Porque a gente já viu que é o dobro. Olha, a letra B diz primeiro que é metade. E está errado, é o dobro. Aí depois diz que a 2 é o dobro. E está errado também. Tinha que ser metade. E a letra A3, né, está dizendo aqui, ó, é igual. Isso também está errado, pessoal. Na letra C, diz assim, 1 é o dobro. Ok, está correto. 2 é igual. Aí não, aí já está errado. É metade. E a 3 está dizendo que é o dobro. Isso estaria correto, né? Mas a letra C está errado porque a 2 está dizendo que é igual. A letra D já diz que 1 é metade. Está errado. A 2 está dizendo que é o dobro. Também é errado. E a 3 está dizendo que é metade. Claro que é errado, porque a sequência correta é o dobro, a metade e o dobro novamente. Tranquilo, gente? Então, toda vez que você tiver uma questão de ondas, analise o comprimento de onda, analise a frequência e analise a amplitude.
de acordo com aquilo que nós aprendemos nessa questão. Vamos agora para a nossa questão número 2. Questão 2 na tela. Enem 2021. As notas musicais, assim como a grande maioria dos sons encontrados na natureza, são complexos e formados pela superposição de várias ondas senoidais. A figura apresenta 3 componentes harmônicas e a composição resultante construídas na mesma escala para o instrumento sonoro. Essa composição carrega uma assinatura sônica, ou o timbre do corpo que a produz. E aí está a imagem da componente harmônica A, B e C. E o formato de onda de um som complexo, tá, pessoal? Então aqui está a A, aqui está a B, aqui está a C. E essa daqui é a resultante, é a soma de A, B e C. Vai dar esse som complexo, tá, pessoal? Essas componentes harmônicas aí, as componentes A, B e C, apresentam iguais o quê, pessoal? Então, a gente precisa saber quais características são iguais da figura que nós acabamos de ver. Está falando aí de um instrumento musical, de um som de um instrumento musical, e você viu as componentes A, B e C, e viu o resultante também disso. Das alternativas, qual que só traz características iguais? Vamos ver o nosso gabarito? O nosso gabarito é a letra A, que diz amplitude e velocidade. Ó, a letra B falava amplitude e frequência, a letra C falava frequência e velocidade, a letra D falava amplitude e comprimento de onda, enquanto a letra E falava frequência e comprimento de onda, tá, pessoal? Turma, entendam que um som de um instrumento musical, ele é a soma de várias ondas. Ondas que nós chamamos de harmônicos. A junção dessas ondas, a superposição dessas ondas, vai formar o timbre, a nota musical tão bela, tão bonita, que nós escutamos nas produções artísticas, tá? Mas por trás disso, há uma física surpreendente. A física da superposição de ondas. A soma dessas ondas. Nós mostramos aqui na figura componentes A, B e C. Esses componentes têm características. Comprimento de onda, frequência, amplitude. Tem velocidade. Quais deles é que permanecem iguais? Quais deles que são os mesmos para as 3? Vocês viram aí que é amplitude e velocidade. Agora, por que, professor? Vamos ver isso aí no nosso gabarito comentado. Olha só. As qualidades fisiológicas são características do som que os seres humanos são capazes de distinguir através da audição. São 3 as qualidades fisiológicas. A frequência, que é uma grandeza física que está relacionada ao número de ciclos completos em uma unidade do tempo, e ela diferencia sons graves de sons agudos, tá, pessoal? A frequência, a altura do som, está relacionado com você escutar um som um pouco mais grave, como esse, ou um som um pouco mais agudo, como esse. Quando você pede para o seu amigo aumentar a altura do som, na verdade o que ele deveria fazer é deixar o som mais agudo, tá, pessoal? Essa é a nossa primeira qualidade fisiológica. Vamos para a nossa segunda, olha só. Já a intensidade está relacionada com a amplitude da onda e ela vai diferenciar um som forte de um som fraco. A nossa segunda qualidade fisiológica é a intensidade. Nessa daqui, sim, você vai mudar o volume do som. Então, quando você pede para uma pessoa que está fazendo muito barulho baixar o som, na verdade, você está pedindo para ela diminuir a intensidade, deixar um som um pouco mais fraco. Fisicamente falando, você deveria pedir para ela diminuir a intensidade do som e não diminuir a altura do som. Legal, né? Vamos para a nossa terceira qualidade fisiológica? Olha só. E por último, o timbre está relacionado com o formato da onda e diferencia as fontes de onda de onde o som vem. Também temos outras características do som, como por exemplo,
o comprimento da onda, o tamanho de um ciclo e a amplitude, tá, pessoal? Mas, ó, vamos entender que existem 3 qualidades fisiológicas: a frequência, a intensidade do som e o timbre, né? O timbre é que vai diferenciar da onde é a fonte sonora, né? Por isso, quando um amigo seu liga para você, você sabe quem é ele. Por quê? Porque o timbre dele é sempre aquele ali, né? É indistinguível, né? Sempre você consegue saber quem é que está falando ali, tá, pessoal? Agora, analisando as ondas que formaram a nota musical da nossa questão, a gente pode perceber que ela tem algumas características similares. Olha só que características são essas. Vamos lá. Na figura em questão, podemos observar que os gráficos das componentes A, B e C dos sons têm as mesmas alturas, tá? Ou seja, aquela distância, né? Essa distância aqui, ó, da posição de equilíbrio até o ponto mais alto. Porém, o número de ciclos da componente C é maior do que o número de ciclos da componente B. Lembra o que é o número de ciclos? É a quantidade de ondas que eu tenho, tá? A quantidade de ondas que eu tenho. E ele está dizendo que a do C é maior, tá? O tamanho de um ciclo da componente C é menor. Ó, por que é menor? Lembra que o tamanho do ciclo, que é o comprimento de onda, é essa distância aqui, tá? Se ele tem mais ciclos, o tamanho, a distância de um ciclo até outro vai ficar menor. Tudo bem? Então, por isso que a nossa resposta aí é o quê? O que eles vão ter iguais? Eles vão ter iguais a amplitude, que é a distância, e não pode ser frequência, não pode ser comprimento de onda. A única outra grandeza que pode ser igual é a velocidade. Por quê? Porque o som ele tem a mesma velocidade em um mesmo meio. Então, se eu emitir 2 sons no ar, por exemplo, os 2 vão se propagar sempre com a mesma velocidade. A velocidade dele vai ser constante. Legal? Bacana, né? Deu para entender mais sobre as características da onda sonora. Agora, vamos ver por que as outras estão erradas? Vem comigo. Ó, a letra A a gente já sabe que é a nossa correta, porque diz que é amplitude e velocidade. E, de fato, as ondas, né, têm uma altura igual, né? E tem uma velocidade igual também, beleza? Agora, quando ele fala que é amplitude e frequência, que é o que está na letra B, está incorreto, porque apesar da amplitude ser igual, ou seja, a distância, né, a altura dela é igual, o número de ciclos é diferente, olha só. Então, frequência não pode ser. A letra C está incorreta, mais uma vez, porque diz que eles têm mesma frequência. E apesar deles terem mesma velocidade, isso está certo, a frequência é diferente. A letra D não pode ser a nossa resposta. Por quê? Porque ele traz aqui, ó, amplitude e comprimento de onda. Ah, não, amplitude sim, é igual. Mas o comprimento de onda, ou seja, o tamanho de um ciclo é diferente. E por último, a nossa letra E também está incorreta, porque traz aqui, ó, frequência e comprimento de onda. Nenhum dos dois é igual. Nenhum dos dois é igual. Nem o número de ciclos, muito menos a distância de um ciclo até outro. Legal essa questão de som, né, pessoal? Vocês achavam que uma flauta era simplesmente um instrumento musical, mas não, tem muita coisa aí por detrás do som quando é emitido. E por falar em flauta, vamos aqui para a nossa próxima questão, olha só. Enem 2015. Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro. A afirmação da questão aí, Enem 2015. Essa diferenciação se deve principalmente ao, ou a, né? Aí o que diz na letra A? Intensidade sonora do som de cada instrumento musical. Letra B, potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais. Letra C, diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical. Letra D, o timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. E letra E, a altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. E aí, pessoal,
Qual será a nossa resposta? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Dois instrumentos, uma mesma nota musical. O que vocês acham? Vamos conferir o gabarito? O nosso gabarito é letra D, pessoal. O timbre do som que faz com que o formato das ondas de cada instrumento sejam diferentes, tá, pessoal? Sejam diferentes. Agora, professor Kelvin, por que é o timbre? O que o timbre tem a ver? Gente, o timbre está relacionado com o formato da onda. Ele também me diz da fonte, de onde aquele som veio. Se eu emito uma nota musical, cada nota musical tem uma frequência bem determinada. O dó, o ré, o mi, todas essas notas têm uma frequência única. Por exemplo, 500 Hz, 600 Hz, 1000 Hz. Mas, se eu tocar uma nota musical com um instrumento e tocar a mesma nota musical com outro instrumento, nós seres humanos, conseguiremos distinguir porque são de fontes diferentes. O timbre de cada instrumento musical é diferente, apesar da frequência ser a mesma. Isso é idêntico quando dois amigos teus falam a mesma vogal, por exemplo. Se um fala assim, letra A, e o outro fala, letra A, tu vai saber distinguir os dois, porque eles têm timbres diferentes. Então, toda vez que a questão de onda falar sobre fontes diferentes, piano, violão, flauta, o que vai fazer com que eles sejam diferenciados é o timbre. Vamos então ler aí o nosso gabarito para a gente confirmar isso daí? Olha só, as qualidades fisiológicas do som são 3. São aquelas que os seres humanos são capazes de distinguir, através, claro, da audição. Quais são elas, professor? A frequência, que está relacionada ao número de ciclos e diferencia sons graves de sons agudos. Qual é a outra qualidade, professor? A outra qualidade já é a intensidade. E essa está relacionada com a amplitude. E vai diferenciar sons fortes de sons fracos. Por último, mas não menos importante, temos o timbre, que está relacionado com o formato da onda e diferencia as fontes. Portanto, para distinguir de onde o som vem, usamos a característica denominada timbre, pessoal. Por isso que o nosso gabarito é a letra D. Por isso que o nosso gabarito é aquela que traz no seu texto timbre, pois o timbre é que diferencia diferentes fontes. Legal, pessoal? Bacana? Mas, além de entender por que essa é a nossa resposta correta, vamos ver por que as outras alternativas não poderiam ser a nossa resposta? Então, a letra A está incorreta porque ela traz intensidade sonora. E a intensidade sonora está relacionada com o quê? Com o volume, né? Só se uma nota de um instrumento musical fosse muito mais forte, como se eu pegasse o volume da caixa e deixasse muito mais intenso. Por isso, não vai ser a intensidade que vai fazer com que eu diferencie os dois instrumentos aí, tá, pessoal? A letra B também está incorreta, pois ela traz no seu texto potência, tá, pessoal? Potência de um som está relacionado, a potência está diretamente relacionado com a amplitude. E a amplitude está relacionada com a intensidade. Portanto, a potência de um som está relacionada com a intensidade dele. É a mesma coisa que a letra A está trazendo. Por isso que ela não é a nossa resposta. Legal? Vamos continuar então aqui, vamos lá. Ó, errado, pois a potência está diretamente relacionada com a intensidade, que iria diferenciar os dois sons, onde um fosse forte e o outro fosse fraco. E não é isso que está acontecendo, tá, pessoal? Vamos ver por que a letra C está incorreta. Ela está dizendo que é a velocidade que me faz diferenciar esses dois aí. Errado, errado. Nós não somos capazes de distinguir
dois sons com velocidades diferentes. Isso é muito legal, pessoal. Dá uma atenção aqui para mim agora. Olha só. Gente, as qualidades fisiológicas são características que o nosso ouvido é capaz de distinguir. Os seres humanos não são capazes de distinguir se o som está chegando mais rápido ou mais devagar. Isso nós não somos capazes de distinguir. Por isso, não é uma qualidade fisiológica. Pode até ser que esse som aí, de um instrumento ou de outro, seja mais rápido ou mais devagar. Mas os seres humanos não iriam perceber isso. Por quê? Porque a velocidade não é uma qualidade fisiológica. Quais são as qualidades fisiológicas? Só 3, né? Timbre, frequência e amplitude, tá, pessoal? Timbre, frequência e amplitude. Ou timbre, altura e intensidade, tá, gente? Essas são as 3 qualidades fisiológicas e só elas. Vamos continuar nossa correção? Olha só. A letra D, como nós já comentamos, é a nossa correta porque diz que é o timbre, que nos faz distinguir, uma vez que nós temos fontes diferentes e aí vamos ter formatos diferentes, porque são de instrumentos diferentes, tá? O timbre é aquela qualidade fisiológica que diferencia as fontes sonoras. Logo, somos capazes de distinguir uma mesma nota musical vindo de uma flauta e vindo de um piano. Lembrando, pessoal, que a nota musical, ela está relacionada com a frequência, tá? Cada nota musical, ela está relacionada com uma frequência muito bem determinada. Tanto é que quando você fala a escala musical, você vai aumentando a altura, ou seja, você vai ficando mais agudo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Desculpa aí a minha cantoria, tá? Mas é para que vocês entendam que as notas musicais têm frequências diferentes. Vamos para a nossa última? Olha só. A letra E também está incorreta porque ela traz altura. E se a questão diz que elas têm a mesma nota musical, então a frequência dos dois deveria ser igual. E aí eu não vou conseguir distinguir por conta da frequência, uma vez que as duas notas musicais são a mesma. Por isso, letra E também está incorreta, tá, pessoal? Bom, gente, vamos agora aqui para as nossas considerações finais. Então, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado ao Projeto Conquistar pelo convite. Mas eu quero convidar vocês aí para tirar uma foto aqui com o professor Kelvin. Olha só, vamos tirar aqui uma foto? Vamos tirar aqui uma selfie. Deixa eu trazer aqui, ó. Faz a pose, faz o K de Kelvin. Vamos lá? 3, 2, 1. Legal, legal, pessoal. Muito bacana, muito legal. Não deixe de seguir aí o Projeto Conquistar nas redes sociais, @conquistar.seducam. Também marque aí, ó, #conquistar22. E, por favor, segue o professor Kelvin, @prof.marcoskelvin, que eu vou te dar mais dicas de física, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!